Muito bem, sejam bem-vindos ao nosso Masal Podcast. É uma honra falar com vocês em mais um episódio. Como eu sempre digo, nós trazemos aqui pessoas relevantes, com informações relevantes que vão proporcionar a você uma forma de formar, de criar um senso crítico através de boas informações. Então hoje eu recebo Lucas Carulice, da EQI Investimentos. Seja bem-vindo, Lucas. Muito obrigado muito obrigado pela oportunidade. Bora bater um papo aí sobre o mercado financeiro e investimentos. Pois é, você está numa das grandes empresas de investimento, uma das maiores, e isso cresceu muito no Brasil nos últimos anos, inclusive já está até virando clichê na internet. Exato. Porque foi a internet que pariu esse modelo de negócio, embora, Exato. Óbvio, que a sua formação concreta não veio através da internet, inclusive a área de investimento existe há muito tempo, mas muito tempo, né, no primeiro mundo. Mas aqui no Brasil, ela se popularizou através da internet. Exato. Né, onde o brasileiro médio, ele passou a entender bolsa de valores, né, investimentos, Bitcoin, criptomoedas e por aí vai. Eu lembro muito bem de um caso que chamou bastante atenção no Brasil, que foi o caso da Betina. Sim. Lembra? a Betina apareceu fazendo uma propaganda, virou uma polêmica, no final deu em processo, enfim, mas você vê, através desse episódio... Difundiu um pouco mais o conhecimento. Difundiu um pouco mais o conhecimento, e o brasileiro passou em... Poxa, existe um mundo financeiro que não pode ser... não é palpável, né? Eu não toco nele, eu não entro nele. Exato. E você vem desse mundo, né, Lucas? Exato. Pô, eu vejo que a internet, ela ajudou a popularizar, democratizar todos os assuntos no final do dia, né? Então, você tem muita coisa boa, você tem muita coisa ruim, mas o extrato, na minha visão, é super positivo. Então, você vê que no passar do tempo as pessoas estão mais saudáveis, estão comendo melhor, estão com mais informação dentro de casa. Eu acho que a gente nunca teve na história um momento tão propício como agora para quem quer se desenvolver. Verdade. Né? Então, você tem acesso a grandes mentes pela internet. Né? Você quer fazer um curso de Harvard, você faz aqui de Curitiba, na sua casa, de forma totalmente gratuita. E recebe ainda o certificado, o diploma, seja lá o que for. Exato, tudo certinho, você pode potencializar. Então, assim, hoje, antigamente a gente falava que o pai dos burros era o Aurélio, né? Hoje pode ser o YouTube. É verdade, né? O YouTube, o Google. O Google. Então você pesquisa tudo ali, como fazer e consegue difundir. E tem boas informações. Tem ótimas informações, tem muita gente boa, né? Então, eu vejo que a gente passou por duas eras da internet. Às vezes a gente passou pela era que era um negócio desconhecido, eram os vídeos de bichinho lá. Verdade. Né? Então todo mundo achava que aquilo era uma brincadeira. E aí tiveram os primeiros corajosos da internet, colocaram a cara para bater e pegaram um bom oceano aí. E eu vejo que agora a gente está numa era das pessoas técnicas entrando na internet. Verdade. Os negócios entrando na internet. Então você vê, os médicos estão entrando na internet, você vê grandes médicos já na internet, personal trainer na internet, você vê os grandes empresários na internet. A telemedicina, né? A telemedicina. Então, isso ajuda. E, obviamente, o mercado financeiro não andou diferente. Né? Os negócios seguem o dia... Dá só uma olhada quem tá lá em cima arrastando. Rapaz, que susto. Vamos lá. Então você vê que os grandes negócios estão na internet e o dinheiro acaba seguindo os grandes negócios seguem o dinheiro. Né? Então com o mercado de investimentos não foi diferente e muito da nossa empresa foi fruto do advento da internet. Porque quando a gente começou lá atrás, os primeiros sócios da empresa, Juliano Custódio, nosso CEO, ele viu uma lacuna por um tio dele que era empresário e falou assim, olha, tem um pessoal comercializando aí com uma tal de internet. Talvez isso seja bom para o teu negócio, né? E aí você tem o mercado financeiro, ele sempre foi tido como complexo por falta de informação. Até pouco tempo o que você tinha de literatura de mercado financeiro era americana.
Né? Então você ouve falar do pai rico, pai pobre e tudo mais, mas não é um negócio que é factível replicar aqui no Brasil, né? A taxa de juros é outro, o cenário é outro, a renda média é outro, o salário mínimo é outro, a realidade é outra. Ah, cara, verdade. Você tocou num assunto... Então, você tá pegando o manual de um carro esportivo e tentando fazer o manual encaixar num carro 4x4. Uhum. Tem coisa que não vai ser igual. Então lá atrás a gente começou a falar, pô, tem que levar informação para as pessoas primeiro. As pessoas precisam entender como funciona o mercado financeiro, como funciona a economia e assim por diante. E aí o negócio foi avançando e a internet foi avançando. Uhum. E foi difundindo mais e abriu essa lacuna de mercado em que hoje a gente acaba surfando bem, que é levar informação para as pessoas. E aí tem um negócio que é muito poderoso, que é o quê? Você faz negócio e você tem autoridade por quem te ensina. Uhum. É aquela visão do professor. Eu venho o meu mentor é o fulano de tal. Se ele for um cara bem sucedido, você já tem uma chancela, né? Exato. Então, pô, nesse mercado do audiovisual, você é autoridade. Uhum. Então, tudo que você me falar aqui é uma verdade. E toda vez que eu precisar de algo desse mercado, eu precisar de uma informação, eu vou pegar e vou te ligar e falar, ô Shimon, estão me oferecendo isso, isso e aquilo. O que você acha? É ou não é? Uhum. Né? É o mecânico de confiança de Isso antigamente. mesmo. Verdade. Né? Então, gera autoridade. O que eu vejo é que a gente tem hoje o que se chama um overload de informação. Então, trazendo para o português, é muita informação. Ao mesmo tempo. Ao né? mesmo tempo. Uma diferente da outra. Exato. E é aí que eu vejo que é o perigo sobre diversos assuntos, que é o quê? Puta, nossa mente vai ficando gorda. E você não consegue aplicar aquilo. Então, lá atrás, a gente estava conversando, você fala, puta, eu não investia porque eu não tinha informação. Uhum. Hoje eu não invisto porque eu tenho informação demais, eu não sei por onde começar. Pra onde ir. Exato. E eu não sei discernir o que é certo, o que é errado, o que é verídico, o que não é verídico, o que é verdade, o que não é. Até porque, por exemplo, a gente, o cidadão médio, ele... Hoje, abrindo um parênteses, hoje até as contas digitais, alguns bancos já trazem ali uma amostrinha de um investimentinho, né, ali e tudo mais. Mas o brasileiro médio, ele não tem acesso aos grandes gurus desse mercado de investimentos. Exato. Né? Ele ouve falar, pô, mas veja bem, é tão difícil você ganhar um dinheiro que por mais que um guru esteja na internet falando, você não vai sair doido fazendo por si mesmo esses investimentos. Exato. Se não tiver alguém que pegue na sua mão, fale, venha comigo, confie em mim, olha os meus resultados aqui, eu vou replicar isso para você usando o meu conhecimento, eu vou levá-lo, vou ensiná-lo a fazer. O brasileiro não, a maioria dos brasileiros não vão. Você me passou um dado aqui muito interessante no começo do programa sobre 70% do investimento curitibano. Na verdade, se você pegar hoje Curitiba, que é a nossa praça, o último dado que eu olhei é que a gente tem aproximadamente 70 bi de reais em aplicações de poupança e renda fixa básica tradicional de banco grande. Né? Não tem os melhores rendimentos. Você vê que é muito uma sensação de comodidade versus falta de informação. Falta de informação, porque esses 70 bi podiam estar circulando aí em outros negócios. E já nem ser mais 70 bi. Exato. Né? Já está em outros patamares, mas a falta, eu diria que é a falta de informação, um pouco é comodismo, né? Exato. O conservadorismo ali, mas a falta de informação segura. Exato. Eu até daria um passo atrás, porque eu vejo que essa conversa é uma conversa tida no campo racional. Uhum. Então, puta, dinheiro é racional. 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 5 e assim por diante. Então é muito fácil. Mas eu vejo que a decisão é tomada no campo emocional. Então, hoje a gente tem nossa empresa mais de 65 mil clientes. Eu estou no mercado financeiro há mais de 10 anos. É muito cliente. É muito, mas para níveis globais é muito pequeno. É muito pequeno em relação ao universo que você tem de pessoas que podem investir. Se você pegar no universo de investidores, é grande. Se você pegar no universo de pessoas que poderiam investir, é pequeno. E aí onde que eu vejo essa parte emocional do dinheiro? Primeiro, que é muito difícil você ter dinheiro guardado. É muito difícil. Por quê? Porque a gente tem, primeiro, uma questão cultural e segundo, você tem uma
pressão de mídia para te manter na classe média ou abaixo da classe média. Muito bom. Então eu vejo que hoje, a pessoa que, na minha visão, você tem que mais bater palma que tem dinheiro, é a pessoa que consegue ter seus primeiros 50 mil, 100 mil reais guardados. Uhum. Por quê? Porque ali estão os maiores desafios. Pensa você na sua vida. Você tem 10 mil. Aí tem um iPhone novo que lançou. Te leva os 10 mil. Aí tem o curso novo que você quer fazer. Aí tem a festa, tem a viagem, novo. tem o carro, tem o casamento, tem a casa nova, tem a televisão nova. Há uma tem o necessidade estudo dos filhos. de ostentação. E nós somos cobrados, né? Se você não ostenta, parece que você está ficando para trás. Exato. Você tem que ostentar um telefone, igual você falou, um carro, uma viagem. Ou seja, você tem que estar nesse universo. A sua vida tem que ser instagramável. Exato. Agora, o que eu vejo aí, né? Finalizando a parte do emocional. Quando eu te trago para a mesa para investir e você tem o teu dinheiro no bolso, a decisão da conversa é racional. Sim. Não tem problema nenhum. Só que o risco envolvido e o que te trava na decisão é emocional de que ponto de vista? Para eu ter meus primeiros 100 mil reais, eu tive uma história. Sim. E para você ter seus primeiros 100 mil reais, você teve uma história também. Uhum. Então, quando a gente vai expor aquele dinheiro a algum tipo de risco ou expor o dinheiro ao desconhecido, mesmo que ele não tenha risco, para mim vem o quê? Quantas noites eu passei em claro, quantos mil quilômetros eu dirigi, quanto tempo eu passei fora de casa, o que eu passei para conseguir ter aquele montante na conta. E para você é a mesma coisa. E é aí que a gente trava na decisão. Uhum. Do mesmo jeito, quando eu tenho uma proposta de lucro mirabolante, onde que as pessoas caem nos golpes? No emocional. Na emoção, né? Exato. Que aí se transforma em ganância, né? Exato. Que aí você fala assim, eu sempre brinco, né? A ganância toma conta do ganancioso. Porque aí você fala, pô, quer dizer que se eu colocar 10 mil reais aqui, em 2 anos eu vou ter 2 milhões de reais? Cara, aquele Porsche que era impossível não é mais. E começa a sonhar. Exato. Cara, aqueles vídeos de Dubai. Você acredita? Eu já entrei em 2 pirâmides. Eu entrei numa pirâmide assim, ó, invista 600 reais e tire um salário de 10 mil. E a gente se considera inteligente, né? Mas toda a família foi entrando nesse negócio. Toda a família foi entrando. Não era financeiro. Era... E olha só a proposta. Ganha dinheiro assistindo vídeo. Então, mais sedutor impossível. Cara, aí eu lembro, entramos na pirâmide, aí era 600, eu fui lá em 1.500. Fui lá, peguei do banco ainda o que eu tinha, falei, não, vou entrar pra valer. Porque olha, esse negócio é maravilhoso, é muito bom. A ganância, né, cara? 2, 3 meses, acabou, né? Caiu a pirâmide, acabou o negócio e você fica com aquela, puxa, mas por que eu fui tão ingênuo de cair? Exato. Porque simplesmente não faz sentido você investir 600 reais e ganhar 10 mil. Exato. Não faz nenhum sentido. Esse milagre simplesmente não existe. Só pode ser uma coisa: golpe. E se existisse, por que cargas da água você é o abençoado que recebeu a proposta irresistível? Foi contemplado, né? Então, nunca ganhou nada. Exato, né? Então assim, não ganhava no bingo da escola, mas agora eu vou ganhar. Então, é uma decisão um pouco emocional. E aí conecta com o ponto que você falou da vida de Instagram, da vida das redes sociais. Que você tem o quê? Você tinha no passado, não tinha internet... O máximo que você comparava era com o seu vizinho. Isso. Com o carro dele, Exato. A casinha dele ali. Exato. Talvez quando a comunidade toda estava na missa, no culto, no domingo, você tinha uma comparação de quem tinha trocado de carro. Isso mesmo. Hoje em dia você tem comparação o tempo inteiro, né? Então isso trava muito o movimento das pessoas porque você compara. E outra, você fica comparando o palco dos outros com o teu bastidor. Então a sensação de infelicidade ela é constante. Verdade. Você fala para você, você tem uma empresa legal, você tem um carro legal, você mora num lugar legal. Mas se você abrir a internet agora, o Instagram agora, vai ter alguém com uma empresa do mesmo ramo, mais legal, um apartamento mais legal, e ele mora em Dubai, e ele tem uma Ferrari de cada cor na garagem dele. Do ponto que você veio ao ponto que você está, você caminhou muito. Mas qual que é a sensação?
É que você é um fracassado. Você é um fracassado. É. Né? E nem sempre aquilo que tá ali é uma verdade. E aí me lembra uma passagem no livro Psicologia Financeira, que o autor, ele fala, é mais moderno esse livro, é um novo Pai Rico, Pai Pobre, eu acredito. Ele não lida com números, mas ele lida com essa questão. Que ele fala assim, ninguém se importa com o carro que você tem. Uhum. Só você. Sabe por quê? Você vai passear no parque e passa alguém lá com uma Ferrari. Você lembra da cara do motorista da Ferrari? Não, ninguém lembra. Você lembra da Ferrari. Uhum. Talvez o máximo que você chegou é se imaginar dirigindo aquela Ferrari. Sim. Como você ficaria legal com aquela Ferrari. Né? Então, se eu tenho um Rolex, ninguém se importa com o meu Rolex. Quando a pessoa olha o Rolex no meu pulso, ela fala assim, como que eu ficaria com esse Rolex? Uhum. E aí que é a grande sacada. No final do dia, ninguém se importa com o que você tem. Uhum. A pessoa se projeta como ela seria com aquilo que você tem. Exato. Perfeito. Certo? Então, esse é um grande sabotador de movimento. É, porque se você for analisar o tempo precioso que a gente perde analisando o palco alheio na internet, é um tempo, porque aí você olha, fica depressivo, fica pensando o que eu faço, volta, olha de novo, e enquanto aquele camarada está construindo aquilo, você está apenas observando a construção e é um tempo que não volta mais. Exato. E o tempo, né? O tempo é uma palavra importante. Eu tenho na minha cabeça que o tempo corrige todas as assimetrias. Uhum. Então, tudo que está descolado da realidade, o tempo corrige. Então, às vezes você vê lá assim, né? Tirando a parte das crenças limitantes, que a gente sempre acha que quem tem muito dinheiro está fazendo alguma coisa errada, que isso é um erro fatal. Isso foi implantado, né? Exato, né? Isso é o que nos incentiva a não ter dinheiro. Isso. Então, a gente não pode acreditar nisso. Mas, normalmente, quando a gente vê algo muito relâmpago, a gente fala, puta, mas por que eu não sou assim? Uhum. Mas, no tempo, eu tenho uma correção dessa simetria, ou seja, a média volta, né? A curva volta para a média. Por quê? Porque no mundo, no universo, você tem uma sequência lógica das coisas. Então você vê muita gente que vai muito rápido. Você sobe um prédio muito rápido. Uhum. Você não espera a primeira laje, o concreto secar, você não faz uma estrutura boa, você não bate quantas estacas deveriam ter. Você quer levantar o prédio mais alto de Curitiba. O que vai acontecer? Vai cair o prédio. Uhum. Por quê? Porque você não tem estrutura. Existe uma sequência lógica dos fatos. Então você quer montar sua empresa grandiosa do dia para a noite. O que vai acontecer? Então, você não tem estrutura. Você vai fazer alguns erros, vai voltar, vai aprender, aí você vai voltar e vai fazer um negócio sólido de novo. Isso acontece na vida de todo mundo. E é normal, na nossa cultura brasileira, quebrar várias vezes. Aliás, na cultura do empreendedor, né? Quebra várias vezes e recomeça. E porque tomamos rumos, a maioria pela emoção. Exato. Né? Por apostar naquilo, porque quando você bota uma ideia na cabeça, você se apaixona pela ideia. Exato. E a paixão é pura emoção. Exato. Né? Falta racionalidade nesses momentos decisivos e falta também o conhecimento que nos é negado. Você comentou, né? A cultura de entender que a riqueza ela é uma coisa ruim, uma maldição, né? E você olhar com outros olhos a pessoa bem-sucedida, né? E pressupor que ela está fazendo alguma coisa ilícita, errada, que ela não é merecedora. Aí vem a famosa frase: que adianta ter riqueza, mas não ser feliz? Exato. Né? E tudo isso leva a pessoa ao subconsciente a rejeitar aquilo. Por quê? Para ficar rico você tem que trabalhar. Exato. E aí o teu subconsciente vai rejeitar qualquer iniciativa. A minha vida é o que é. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. É a dinâmica da Gabriela, né? Eu morri assim, eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim. O que se fizer uma análise simples, você já vê que essa narrativa de que ter dinheiro não é uma coisa boa, não é de Deus, é ruim, ela se constrói. Uhum. Por quê? Puta, Timão, ficar doente é ruim? Ué. Ficar doente sem dinheiro é pior ou não é? Pior, né? Cara, você não consegue ter um bom tratamento, você não consegue comprar o remédio que precisa, se você precisa se deslocar para outro estado fazer um tratamento, é difícil, você depende da... Puta, então, ficar doente é ruim
ficar doente sem dinheiro é ainda pior. Aí você encontra a frase: que adianta? Tem muito dinheiro, mas é doente. Exato. Mas imagina você, pobre, que não tem nada e ainda ficar doente. Exato. Então, se você fosse nessa proporção, né, o hospital que é gratuito, ele não teria fila. Verdade. Porque todas as pessoas que não têm condições, não têm dinheiro, em contrapartida, elas deveriam ter 100% de saúde. Uhum. Então, essa história ela não encaixa. Bater o carro é ruim? É ruim. É. Mas bater o carro sem ter dinheiro para comprar outro para consertar é ainda pior. E não bater o carro significa que você não tem carro. Talvez. Né? É, exato. Então, assim, o dinheiro, ele é um meio, ele é um facilitador, né? O dinheiro, ele está envolvido totalmente na proporção de tempo. Então, quando você fala, perco tempo nas redes sociais, você está perdendo tempo de produzir dinheiro. Verdade. Na minha visão, tempo é dinheiro para quem tem dinheiro. Uhum. Senão, tempo é tempo. Aham. É tempo perdido. Isso. Tá? Então, quando eu vejo essas situações que a pessoa fala assim, putz, eu não tenho dinheiro porque ter dinheiro não é bom e tal. Eu lembro até de uma fase da minha infância, meu pai sempre foi empreendedor, né? Foi uma família empreendedora. E ao contrário do que muito pensa, quando a gente fala que é filho de empreendedor, acha que nasceu em berço de ouro, Aham. né? E a realidade é que 99% é muito outra, é muito mais sofrimento, né? E aí eu lembro que meu pai atuava no ramo têxtil lá na época, a gente passou por uns momentos bem difíceis. E aí foi o meu primeiro estralo para entender um pouco mais sobre dinheiro, porque eu nunca tive ninguém investidor na minha família. E a gente sempre teve essa percepção de que, puxa, o cara tá super bem, eu não tô bem, e por que isso, né? Por que o mundo é tão injusto, né? E aí talvez eu não sei o que na época deu o gatilho, talvez até seja alguma coisa divina que me deu o gatilho de falar assim, por que eu não tenho e por que o meu vizinho tem? Mas ao contrário da realidade que é normal, que é eu me deprimir porque eu não tenho, eu ia perguntar pro vizinho por que ele tinha. Uhum. O que você faz? Exato. Então muitas vezes eu era até o cara chato de ser convidado na casa dos amigos para brincar, para conversar. Por quê? Porque eu preferia conversar com os pais do que com os filhos. Porque você via aquele carro na garagem, Sim. você vê até aquela televisão grande eu não tenho em casa. Mas pô, por que o cara faz isso e por que ele tem e não tem? Uhum. E aí foi me aguçando um pouco mais essa veia empreendedora e entender um pouco mais sobre dinheiro, sobre guardar dinheiro, sobre pagar o preço. Né? Então, quando você fala de dinheiro e fala de longo prazo, a gente está falando de uma função de tempo, volta a palavra tempo. Uhum. Se você pegar lá a fórmula de juros compostos, ela é basicamente o quê? Quanto que você ganha de juros elevado ao tempo que você está deixando aquele negócio agir. Uhum. Então, o tempo no longo prazo, ele é muito poderoso. Então, onde que eu vejo que é a maior parte dos bloqueios para você começar a investir? Achar que investimento é coisa de rico. Uhum. E que você tem que ter muito dinheiro para começar a investir. E não é uma verdade. Eu estava essa semana até fazendo uma reunião e fazendo algumas simulações, eu falando assim, olha, se você investir a uma taxa líquida, né, um juro real que a gente fala aí, que é quanto você ganha e tira a inflação. A gente já pode falar mais sobre a inflação, né? E você colocar uma esfera de tempo de 30 anos, você está investindo R$100 por mês, você vai ter um montante aí acumulado de, puta, eu não lembro os números exatos, mas dava algo como R$46 mil acumulados, né? Se você investir durante 20 anos, eram uns R$46 mil. Se você investir durante 30 anos, são 10 anos a mais, o mesmo valor mensal bem pequenininho, que, puta, hoje é um lanche que você sai para comer, você gasta R$100, né? Então, você sai num casal, você vai gastar mais do que isso. Dava um montante como uns R$156 mil, mais do que triplicava o valor. Então, a função tempo é muito importante. Se a gente pegar aí o Warren Buffett, que está nas principais frases do mercado financeiro, né? Acho que tem até frase a mais atribuída a ele do que ele mesmo tem. Ele tem hoje, na casa dos seus 90 e tantos anos, aí, se eu não me engano, 95 anos. Com 60 anos, ele tinha um patrimônio de aproximadamente 12 milhões de dólares. Com 64 anos, ele tinha um patrimônio de aproximadamente uns 80 e poucos bilhões de dólares. Olha o poder da multiplicação no tempo. E hoje, hoje que ele está nesses 90 e poucos anos, ele está com patrimônio de aproximadamente 100 bi de dólares. Se a gente trouxer no tempo, ele começou a investir muito cedo. Ele investiu pelo menos 40... O cara demorou mais de 40 anos para ter 11 milhões de dólares. E dos 60
Para os Aos 65 anos, ele fez 80 bi de dólares, né? Então, salvo engano, são esses os números. Mas onde que a gente entra? O longo prazo é muito poderoso para os juros, Uhum. mas é uma faca de dois gumes. Você pode pagar juros ou receber juros. É. Então, tudo que você parcela acima de 48 vezes, você pode perceber que a parcela muda pouco e você paga o dobro do valor. Já Pode perdeu. Exato. Uhum. Você falou, vou fazer um financiamento em 48 meses, a parcela É dá X, uma. é. Vou fazer em 72 vezes, a parcela muda muito pouco, mas aumentou de 48 para 72. Aumentou e muito. É porque é onde a curva do juros composto começa a agir. É porque você, de modo prático, né, você vai financiar um carrinho de 50 mil, que hoje já nem existe mais, um carro zero de 50 mil, mas Não existe mais. um carro usado de 50 mil, né? Exato. Você vai financiar, você paga 86 mil num carrinho que já está com mais de 4 anos de uso, né? E quando você terminar de pagar ele já vai estar com 10 anos de uso. Exato. Só que você pagou 80 mil reais naquele carrinho. Exato. É estimado, a última pesquisa que eu vi, que o brasileiro médio hoje, né, da renda do brasileiro, o brasileiro gasta 25% da renda dele hoje pagando juros. Ah, É muito agressivo, né? Se você pegar... pô, se ele ganhasse isso, Exato. se ele tivesse ganhando ao invés de estar gastando, Exato. a cara do Brasil, a face financeira do Brasil seria outra. Seria outra. Então a gente tem uma quantidade de pessoas que devem, que tem dívidas correntes muito grande. Uhum. E isso já faz parte da natureza. Você ganha seu salário, você já usa seu salário mais o limite do cheque especial. Sim, porque quando você chega numa loja de carro, eu tive essa experiência esses dias, o vendedor fala, parcela de até quanto você quer. Exato. Não é o valor do carro, o valor do financiamento. Aí eu falava, não, nós queremos ver o juro. Exato. No final é o juro que vai importar, não a parcela. A parcela tem que estar dentro do bolso, obviamente, mas o juro exacerbado também não, porque as pessoas não se preocupam mais com o juro. Exatamente. É só se vai caber no orçamento dele. Exato. Mas aí se você for analisar bem, você não faz aquele negócio. Isso. Você não faz. Você não faz. Porque é muito agressivo. É, né? muito. E aí vem aquela história do comportamento de eu quero ter hoje ou quero me programar. Que vem o comportamento mais compulsivo, de você querer ter tudo naquele momento. Todo dinheiro rápido e emergencial, ele custa muito caro. Então hoje a taxa de juros do Brasil está em 13,75. Se você aplicar recurso hoje, a taxa Selic, que a gente fala, você vai ganhar isso. Só que o juros do cheque especial do cartão de crédito está de mais de 10% ao mês. Então, numa proporção, fazendo uma conta rápida e básica, você está pagando mais de 100% ao ano de juros. Então, quando você tem o seu salário lá e você usa o seu cheque especial, na proporção no tempo, você está perdendo quanto ao ano? Você perde mais de um salário teu, o 13º vai em pagamento de juros. Né? E aí, o que decorre isso na minha visão? É a falta de planejamento. Como fazer um planejamento? Essa é a grande pergunta. Né? Na verdade, a pessoa que resolve ir por esse caminho do planejamento e começar a pensar a longo prazo, ela é uma voz abandonada no deserto. Ele passa a nadar contra a correnteza o tempo todo. O tempo inteiro. Por quê? Porque ele está o tempo todo apanhando do marketing, apanhando das grandes corporações que estão anunciando, compre, das tendências. Você tem que viver um mundo à parte. E até das pessoas com que ele se relaciona. Exatamente. Então, no final do dia, dado o número de pessoas que investem e o universo ser mais restrito, e não estou falando nem de muito ou pouco dinheiro, a tendência é que no tempo você vá se afastando. Então, cultura, né? É uma mudança cultural. Exato. Então você vai fazer um paralelo com ir à academia. Eu quero ir para a academia amanhã. Você não vai chegar lá na academia e vai começar puxando 200 quilos de uma hora para outra. Por quê? Porque existe um processo. Você vai começar com 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, assim por diante. A economia de dinheiro também funciona assim. Existe um processo.
Agora eu só ando com as pessoas que comem pizza, hambúrguer, Que ostentam açúcar, todo dia, né? Comida refrigerante. diferente. Dentro da minha casa eu só tenho isso na geladeira. Uhum. Vai ser muito difícil você ter uma vida mais saudável, Ah, sem sombra de dúvida. porque a tua rede de relacionamento é aquilo. Não, saudável e também dinheiro. Exato. Porque a gente acaba moendo dinheiro nessa ostentação Exato. com comida. Então, se você for analisar, for no supermercado, a comida de verdade ela é mais barata. Sem sombra. Sim. Né? Sem sombra de Fruta, verdura, Ah. carne é mais barato do que pedir um hambúrguer no iFood. Sim. Mas são os inimigos ocultos e vem aquela sensação do eu mereço. Eu mereço, eu faço parte. Exato. Agora, fazendo um paralelo para a parte do dinheiro, você vai começar o teu planejamento aos poucos, você vai consumir coisas diferentes, mas é natural que nesse caminho a vida te leve a se afastar de algumas pessoas. Sim. Por quê? Porque é aquele ambiente que você tem cheio de comida porque ruim. não há possibilidade de termos um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Exato. Né? Não há como eu fazer uma mudança cultural me mantendo com as mesmas pessoas, com os mesmos costumes, né? Exato. Com a mesma rotina. Você terá que mudar. Inevitavelmente, pessoas vão ficando para trás porque pessoas fazem parte do nosso desenvolvimento. Faz parte do processo. Acontece que eu quero um desenvolvimento de vida sustentável, eu vou ter que andar com pessoas fitness. Exato. Né? Uma vida saudável. Né? Tem que andar com pessoas fitness, que pratiquem exercícios, aquela coisa. Eu quero andar com pessoas, eu quero me tornar próspero financeiramente, eu tenho que andar com pessoas que sejam prósperas e que vivam aquilo. Jim Rohn fala, né? Você é a média das 5 pessoas com quem você mais se relaciona. Uhum. Então, não é um determinante que você vai dar certo ou errado. Mas você é média. Mas é um facilitante. Veja, e se você anda só com pessoas que não têm nada? E você é a média daquilo? Né? Agora, o que eu vejo? Não é nem que você precisa andar com pessoas que têm muito patrimônio, mas precisa andar com pessoas que estão com a mesma mentalidade que você. Porque o ser pobre ou ser rico tá na mentalidade que a pessoa tem do que ela quer de futuro. Porque a riqueza você constrói a riqueza. Exato. Então, eu vejo quando eu comecei lá atrás, há 10 anos atrás, guardar um pouquinho de dinheiro, os meus R$100 lá por mês, eu ganhava uns 600 e poucos reais. Uhum. Na época, uns R$34 de alimentação. Trabalhava por uma faculdade EAD, na parte de logística, carregava caixa. Né? E lá foi quando eu comecei a guardar meu primeiro dinheirinho. E aí eu vi que, primeiro, o processo é longo, porque R$100 por mês, em um ano, deu R$1.200. Você abre o aplicativo, você acha que vai ter um rio de dinheiro de juros lá. E não é uma verdade. Né? Então você vai ganhar, não dá R$100 de juros lá. Você falou assim, mas não vou chegar nunca lá. Então é um processo de resiliência e ao mesmo tempo você naturalmente é tido como mais chato. Porque você não vai em todas as festas que todo mundo vai. Sim. Então, aqueles R$100 para quem ganhava 600 é muito representativo. Uhum. Então eu já não posso ir na festa que todo mundo vai, eu já não vou comer fora que todo mundo vai, eu não tenho a melhor roupa da moda que todo mundo tem, eu não consigo ir viajar que todo mundo viaja. Na época, era a época do MP3, eu não tenho o MP3 que todo mundo tem. Né? Eu acho que era o iPod Shuffle ainda, aquele pequenininho, quadradinho. Não, o meu aqui é mais do Paraguai. É um negocinho mais baratinho, meio genérico ali. Eu ouço música igual. Talvez não na melhor qualidade, talvez não na melhor marca. Mas eu tô aí no jogo. Então você vai ficando um pouco deslocado, mas aos poucos a vida também vai te levando para aquele caminho. Você vai amadurecendo, você vai compreendendo que aquele é o caminho. Exato. E que quem tá perdendo tempo, quem tá errado são as demais pessoas. Mas a grande questão é essa transição de mentalidade. Exato. Essa é doída. E uma vez que você mudou aquilo, você tem um objetivo de longo prazo, eu penso que 10 anos é determinante para mudar a vida de qualquer pessoa. Se você começar a fazer academia, naturalmente em 10 anos, aquilo você vai estar muito bem. Algo natural. Isso, você vai estar com um corpo gigantesco. Você pega uma pessoa que está 10 anos malhando, o corpo da pessoa vai estar muito bem, obrigado. Entende? 10 anos guardando dinheiro. 10 anos trabalhando 10, 12 horas por dia. São ciclos, né? 10 anos estudando. Então é o ciclo do especialista. Você tem que se tornar alguma coisa. Exato. Senão
Senão você perdeu 10 anos da sua vida. Exato. E aquela história, né? Lá na frente, todo mundo vai ter uma coisa certa, que é sentar na mesa das consequências. Lucas, E o tempo passa para todo mundo. Veja, eu acho que a grande questão da nossa cultura é nós estamos falando de 10 anos, mas esses 10 anos são 10 anos de aprendizado onde você vai aproveitar a jornada. Exato. Mas a nossa cultura média aí eu quero direto o resultado desses 10 anos. Eu não quero viver os 10 anos. Eu preciso daquele resultado. Vamos dar um jeitinho. E aí as coisas... E aí que vem o planejamento. Que o exemplo da academia eu vejo como muito bom. Por quê? Se você amanhã cortar tudo que você gosta de comer, corta o hambúrguer, corta o vinho, corta a cerveja, corta a barra de chocolate, passa a comer só peito de frango, alface, fazer academia 3 vezes por semana. Quanto tempo dura? Vai desistir, né? Vai desistir. Por quê? Porque você tirou de uma vez só todos os seus pontos de prazer. O dinheiro é muito parecido. Agora, o que você pode trabalhar é organizando o teu patrimônio e a tua vida de uma maneira que te dê benefício de ter esses momentos de prazer. E ainda mais. Então, às vezes você vê assim, poxa, eu tenho um carro caro, eu moro numa casa grande. Será que no planejamento não vale a pena você fazer uma inversão? Eu vou liquidar essa casa, vou pegar o dinheiro dessa casa, vou aplicar, moro num lugar um pouco menor. Mas agora que eu tenho uma casa não nos padrões que eu gosto, que eu tenho um pouco menor, eu vou me dedicar a pegar essa sobra de dinheiro, essa eficiência do meu patrimônio, eu vou viajar todo final de semana. Eu não vou ficar em casa. Então você vai atribuir um planejamento melhor, vai diminuir o teu peso e naturalmente você vai ter uma sensação de prazer melhor. Boa. Certo? Boa. Então você fala assim, se o que eu gosto é ter um carro bom, então vamos organizar para que você tenha um bom carro dentro dos teus parâmetros de dinheiro, mas que naturalmente você abra a mão de outra parte e você aproveita. Então aí você vai, aquela história de corta até o cafezinho, não dá muito certo porque vai te levar a desistir. Não, e então, também... Você tem que ter ponto de prazer. E também, eu ouvi um comentário, eu não sei se você concorda com isso, mas eu achei coerente. Se algo está faltando, não adianta você apertar todos os cintos para ir aceitando aquele aperto. Você tem que encontrar maneiras de ganhar mais para proporcionar aquilo que você está buscando. Dentro dessa frase, a pessoa falou assim, porque essa energia da falta, ela vai se tornando muito comum. E você vai se adaptando com a falta, com aquilo que você não tem. E você acaba ficando desestimulado a querer mais, a crescer, a se desenvolver. Sim. Você torna comum aquilo. Não tenho mesmo, então agora... Eu concordo do ponto de vista que você não pode ter uma mente de escassez. Exatamente. Você tem que falar assim, eu quero ter um carro melhor, uma casa melhor, um celular melhor. O que eu preciso fazer para ter? Isso. E aí envolve você ter múltiplas fontes de renda, né? Então assim, você vai ter o seu emprego mesmo, você vai fazer o bolo lá para vender e assim por diante, tá? Agora, do ponto de vista de planejamento, o primeiro passo que eu vejo para quem está nessa situação é eliminar os inimigos invisíveis. Então, hoje é muito comum você ter 2, 3 assinaturas de streaming. Verdade. Então, tem Netflix, tem Amazon Prime, tem Globo.com. Poxa, R$20 por mês não faz a diferença. Agora, se você multiplicar quanto você gasta nesses R$20 por mês num ano, são R$240, certo? São R$240 por ano que você gasta ali. E às vezes você fala, eu queria ter tanto aquela calça que tá lá no shopping que custa R$300. E você não se permite ter porque acha caro, mas dispensa do outro lado aqueles R$240. É isso mesmo. Então, desse ponto, você consegue trazer eficiência para tua vida e gerar uma melhora. Mas aí é um gerenciamento. É um que gerenciamento. Nós não fazemos. Agora, só cortar na escassez não é bom. Por quê? Porque, poxa, eu tenho uma renda. Eu e minha mulher, a gente tem uma renda. Se eu viver naquela escassez e não buscar outras fontes de renda, o que é natural? Os imprevistos acontecem. Sim. E aí, quando um dos dois deixa de ter a renda, a situação fica pior. Ou pior,
você tem a inflação. Então você tem filho na escola, né? Poxa, de um ano para o outro, aquilo lá aumenta 10, 15, 20%. Uhum. Não está sob o seu controle. E naturalmente é muito difícil que sua renda aumente 20% ao ano. Não. Então todo mundo estaria ganhando muito bem, obrigado. É. Então o que você tem que fazer? Tem que se organizar de uma maneira que você tenha reserva. E aí que eu vejo que é o primeiro passo do planejamento financeiro. Que é o quê? Ter uma reserva de emergência. Então eu costumo dividir o dinheiro em 3 grandes partes. Uhum. Agora vai ficar fácil investir. A gente estava falando que às vezes é um negócio complexo. Aham. Vamos deixar esse negócio fácil. Vamos lá. O que é a primeira parte que você vai dividir teu dinheiro? Numa reserva de emergência. Uhum. Para que você tem que ter uma reserva de emergência? Para evitar que em momentos de incerteza você pegue dinheiro caro. Uhum. Então, Ou seja, faça conta. faça conta, faça prestação, faça dívida. Ou seja, se você não tem dinheiro e o teu carro estraga, você vai ter que buscar limite no cheque especial ou pegar dinheiro emprestado com alguém. Vai custar caro. Exatamente. Quanto que eu tenho que ter de reserva de emergência, Lucas? De 6 a 12 vezes tua renda. Se você trabalha carteira assinada, CLT, você tem mais previsibilidade. Você é concursado, você tem mais previsibilidade. Então, 6 vezes o teu custo de vida mensal já vai resolver com uma reserva de emergência. O teu custo de vida mensal da minha casa, eu, meu marido, meus filhos, é R$5.000 por mês. Tá, 6 vezes 5, 30. Então, o primeiro jogo é ter R$30.000 guardados para minha reserva de emergência. Essa é a primeira meta. Vou dizer para você, hein? E é difícil. É difícil porque, veja, nós estamos falando de uma população majoritariamente ganhando um salário mínimo. Exato. Aí o indivíduo por si só, com o seu salário mínimo, para ele é uma utopia ele ter 30 mil de salário guardado. Exato. Só que o que é o ponto? Quem ganha um salário mínimo, o custo de vida dele não é R$5.000. Não, vamos trazer para outra realidade. Nem pode ser, né? Exato. Vamos trazer para outra realidade. O teu custo de vida são R$2.000. Uhum. Beleza? Então você está ganhando 2.000, está gastando R$2.000. Puxa, o que você precisa fazer para ter guardado? Você precisa ter vezes 6, você precisa ter R$12.000 guardados. Bom, já ficou mais factível. Ainda é difícil. O que você pode fazer, já que você está numa fase que ainda o dinheiro é muito apertado para pagar as contas principais? Poxa, o caminho aí pode ser buscar uma renda extra. E o que pode ser uma renda extra? Tudo que todo mundo te elogia que você faz bem. Boa. Você faz bem bolo? Faço bem bolo. Se for comprar um bolo no supermercado hoje, você vai pagar R$20, R$30 um bolo. Certo? Se você conseguir vender só 4 bolos por mês, você está fazendo quanto? R$120 a mais por mês. Guardando esses R$120 a mais por mês, lógico que vai tirar o custo do material, mas que seja R$100 a mais por mês, em um ano você fez R$1.200 a mais. Então, isso gerou uma oportunidade de você ter dinheiro guardado. Uma mente empreendedora, né? Exato. Agora, eu vejo também que a realidade do brasileiro, se ele realmente for atrás, ele consegue aumentar muito mais do que o brasileiro R$1.000 por ano. Ele é naturalmente empreendedor. Sim. Então você pode vender uma coisa que você tem parado em casa, ou você pode simplesmente reduzir um pouco o custo de vida. Pensando que se eu estou numa situação que eu não estou ganhando muito dinheiro e tudo que eu ganho eu gasto em conta, talvez eu topo ter uma situação por 6 meses um pouquinho abaixo do que eu tenho hoje, com o pensamento que aquilo vai começar a construir uma realidade diferente. Por quê? Se você não fizer, o tempo é cruel. Você vai continuar naquilo. Então, quantas pessoas a gente conhece que estão 10 anos no mesmo jeito, no mesmo emprego, endividado do mesmo jeito? Se ele não fizer nada diferente, é o que é. Não vai seguir. Então tá aí o ponto. Pra gente que é empreendedor, a reserva de emergência ela já é o quê? Praticamente 12 vezes o teu custo de vida. Por quê? Porque você que é empreendedor tem que ter tempo hábil para construir um outro negócio. Exatamente. Exato. E a gente não sabe o dia de amanhã, né? Estamos muito mais suscetíveis ao movimento de mercado, do país e tudo mais. Infelizmente, a pandemia veio para nos ensinar que nem tudo está sob nosso controle. Né? Então, só para recapitular, para não perder, 6 a 12 vezes o teu custo de vida mensal, tua reserva de emergência. Eram 3 passos. 3 passos para você guardar dinheiro. Então, no primeiro passo. Ainda no primeiro passo, você vai ter uma reserva de oportunidade.
depois que você construiu tua reserva de emergência. O que é a reserva de oportunidade? É o que vai permitir que você consiga multiplicar melhor o teu dinheiro. Para quem investe no mercado financeiro, a reserva de oportunidade é: puxa, infelizmente eu tive uma pandemia e as bolsas caíram 50%. Pode ser um bom momento para você comprar. Né? Quem mexe com imóveis fala daquela galinha morta. Né? Então, puxa, os imóveis aqui na minha região custam 200 mil reais. E por algum motivo alguém está vendendo um imóvel muito bom por 100 mil reais. São poucas oportunidades na vida que a gente tem. A gente chama isso no mercado de evento de cauda. Um evento de cauda tem baixa probabilidade de acontecer, mas quando ele acontece, ele tem um alto impacto. Certo? Então, pandemia. Qual é a probabilidade de acontecer? É muito baixa. Nos últimos 100 anos, quantas pandemias a gente teve? Mas quando ela acontece, ela é avassaladora. Pro bem e pro mal. Então, você tem muita gente que construiu o negócio, se reinventou e conseguiu ganhar dinheiro. Enriqueceu na pandemia, né? Enriqueceu na pandemia, criou um negócio novo. E, infelizmente, você tem muitas pessoas que não conseguiram e quebraram e perderam o emprego, assim por diante. Então, é a mesma situação com duas histórias diferentes. Quem estava preparado, conseguiu. Quem não estava tão preparado, ou não tinha reserva suficiente. O empresário que não tinha um ano e não tinha crédito, que não tinha um ano de reserva e não tinha crédito, ele quebrou. Ele teve grandes problemas. Agora, aquele que conseguiu, porventura, manter um bom relacionamento com o banco, manter um crédito, conseguiu. Foi lá, emprestou, né? E o que tinha reserva, ele foi o que saiu melhor e, de repente, ele comprou algo de alguém que quebrou. Exato. E hoje ele conseguiu. Exato. Então, você vê no mercado financeiro, as bolsas caíram praticamente 50%. Quem estava com o dinheiro aplicado e caiu, se apavorou, não tinha uma assessoria qualificada e vendeu, perdeu o dinheiro. Vendeu muito barato, né? Vendeu muito barato, perdeu 50%. Caramba. Quem tinha uma assessoria ou já tinha experiência que caiu 50% e retornou, ficou no 0 a 0, teve muita dor de barriga, tomou muito sufoco aqui no meio do caminho, mas o dinheiro voltou nos patamares que estavam, a gente já vê a bolsa já retornou. Ele empatou. Empatou e tomou sufoco. Quem tinha dinheiro para aportar, mais que dobrou o patrimônio. Verdade. Por quê? Porque ele pegou esse momento e ele avançou. Nós não somos ensinados a arriscar, a pensar dessa forma na escola. Os pais também não foram. Então, é uma cultura, eu costumo dizer, né? É uma cultura que precisamos de força de vontade para mudarmos essa realidade, né? Fazer essa virada de chave. Porque, veja, eu não pensava nisso. Mas agora eu penso. Mas, em algum momento, eu aprendi que é possível. E são coisas bem... Depois que você ouve, são coisas óbvias, né? Exato. E o primeiro investimento que a pessoa tem que fazer é em conhecimento. E hoje tem muito livro bom que já é domínio público. O que isso significa? Sem fazer pirataria, a pessoa entra lá na internet, baixa de graça em PDF. E aprende. E aprende. Então tá disponível. Então, o primeiro que você tem que fazer é a quantidade de dinheiro que você faz está totalmente relacionada a sua capacidade em fazer, a necessidade pelo que você faz e a dificuldade de substituir. Percebe que isso tudo está ligado a conhecimento, que hoje você tem um monte de graça. Né? Então, a primeira parte do processo é essa. O que é a segunda parte do dinheiro que a gente começa a construir? Eu vou começar a construir minhas reservas de médio prazo, de 1 a 5 anos normalmente. O que é isso? Você quer fazer um estúdio novo, quer trocar de carro, que é o que aconteceu agora. Então, puxa, se você sabe que todo ano tem IPVA do carro para pagar, não é emergência. É planejamento. Planejamento, verdade. Se você já sabe que você vai ter vontade ou precisa trocar de carro a cada 2, 3, 4 anos, é planejamento. Ninguém acorda hoje de manhã e fala, vou casar amanhã. Você se planeja pelo menos um ano para frente para poder casar. Né? Ninguém acorda hoje e fala, vou morar fora do país amanhã. Não consegue, né? Não consegue. Não. Existe um planejamento. Não tem como. Então, esse planejamento vai determinar o que está na tua caixinha de médio prazo. No longo prazo, o que está lá no longo prazo? A tua aposentadoria. E hoje a gente fala a independência financeira. Por que não se fala mais aposentadoria? Primeiro que hoje uma pessoa com 60 anos é nova. Verdade. A percepção da gente lá, criança, para minha avó de 60 anos, era uma pessoa já com muita
dificuldade. Sim. Hoje eu vejo meus pais na casa dos 60 anos, são pessoas jovens. Com todo o gás. E que nem se imaginam estar aposentados. Exato. Né? Você tá com toda a energia, correndo atrás de neto, fazendo muita coisa, né? Então você fala em independência financeira, que é o quê? Puxa, eu tenho um montante suficiente guardado, ou de patrimônio, ou de geração de riqueza, que me permite diminuir minha carga de trabalho, que é escolher quando trabalhar, que é o mais legal. Uhum. Porque às vezes a gente, gosta de trabalhar, tira a férias, você fica uma semana, você já tá agoniado. Então, você vai fazendo um balanceamento da tua carga de trabalho. Então, a gente já tem os 3 primeiros passos, que são as reservas, objetivos de médio prazo e longo prazo. Perfeito. E agora, onde que investe esse negócio? Agora guardei um dinheiro, juntei um dinheiro, recebi um acerto. Porque tem um tempo... Você vê que de período em período nós temos algumas chaves que podem nos permitir chegar mais longe. Exato. Né? Você trabalhou um tempo numa empresa, fez um acerto, você tinha uma causa para receber, né? Você recebeu uma herança. Isso aí. E em algum momento você vai pegar algum recurso. Que são as entradas pontuais de dinheiro. Exato. Então, assim, a gente acredita que a nossa vida ela é linear. E ela não é. Não. Então, hoje em dia, você fala que dos 25 até perto dos teus 50 anos de idade é a fase produtiva. Eu lembro quando a gente começou a falar de educação financeira, a gente falava que a fase produtiva era dos 18. Uhum. Mas hoje em dia, pouquíssima gente sai de casa com 18 anos. Mudou 18, muito. Mudou bastante o perfil. Então o cara começa a produzir lá com 25. Quando ele se especializou e tudo mais, ele começa a produzir. São poucas pessoas que começam cedo. Eu lembro que, meu primeiro emprego com 16 anos eu tava lá. Você vê que a gente já postergou quase 10 anos a escala das pessoas que começam a trabalhar. Sim. Mudou muito a média, né, do brasileiro. Então, ali é a fase que você tá o quê? Gastando tempo, investindo e trabalhando para ganhar dinheiro. Quando você tá na fase dos 50 para os 65 anos, é a fase que você tem que estar mais focado em rentabilizar bem o teu dinheiro. O que é o recado aqui? No começo, foque em poupar. Não perca muito tempo querendo ganhar muito em cima do dinheiro investido. Uhum. Porque nessa fase o tempo é importante. A quantidade de dinheiro é importante. A quantidade de tempo é importante. Então foque em ter conhecimento para ganhar mais dinheiro. Não perca muito tempo, não invista muito tempo em fazer aquele montante que ainda é pequeno render muito. Porque ele não vai fazer muita diferença. O quanto você ganha faz diferença. E aí durante a vida você vai tendo esses momentos excepcionais de entrada de dinheiro e de saída. Uhum. Sim, porque entrou, vai sair. Ninguém planeja ficar doente, ninguém planeja ser mandado embora, ninguém planeja bater o carro, né? Então, você tem esse mundo, né, que não é linear. A nossa vida é uma montanha-russa. Uhum. Por isso, esses pontos da reserva são importantes. Aí você fala assim, puta, Lucas, mas tô juntando dinheiro, onde que eu invisto esse negócio então, né? Porque é tudo tão obscuro, eu entro lá no aplicativo, 1.500 opções, né? Será que eu faço um título de capitalização com a minha reserva de emergência? Tem agora o tal de CDI. O CDI. CDI, né? Exato. Qual que é o que o banco oferece ali? CDB. CDB. Exato. Posso te explicar essa relação bem rápido? Sim. Não, é porque é comum, né? Todo mundo que tem um aplicativo ali do banco, ele tem lá, invista aqui no nosso CDB, papapá. Exato. E tem essa outra opção que daí é um pouquinho mais profunda, né? Exato. Então, antes de entender onde a gente vai investir, vamos entender esses conceitos que são importantes, né? Hoje no Brasil você tem a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros. Então, um pessoal lá que chama Copom, eles vão lá e definem, com o Conselho de Política Monetária, define quanto é a taxa de juros. Puta, por que eles definem quanto é a taxa de juros? Ela vai ser o balizador de quanto você paga no empréstimo e quanto você paga nas suas aplicações, quanto você recebe nas aplicações financeiras. Uhum. Então hoje a Selic está em 13,75 ao ano. Uma briga, né? O governo atual baixa juros, não baixa juros, baixar, não sei o que. Daí vai lá o presidente, não podemos, tem uma responsabilidade. Exato. Se o governo não fizer o papel dele, eu não posso baixar. Mas o brasileiro não entende bulhufas nenhuma. Então vamos entender agora de um jeito simples. A taxa de juros está definindo quanto eu pago no empréstimo e quanto eu recebo nas aplicações. É o custo de emprestar dinheiro e o custo que você vai receber se investir. Exato. Agora, o que isso influencia? Influencia 100% na inflação.
Uhum. Por quê? Vamos pensar num cenário que nós dois não temos dinheiro. Uhum. Eu vou lá no banco hoje pegar dinheiro emprestado, o exemplo que você deu do carro é muito bom e tá muito caro. Entende? É Esses dias eu recebi impensável. uma mensagem de um banco, ó, você tem um crédito pré-aprovado. Eu fui lá, o custo ao ano dava 59% ao ano. Uhum. Imagina. Falei, me explica aí onde é o fundo que empresta dinheiro para esse empréstimo, porque eu quero ganhar 59 ao ano, não quero pagar 59 ao ano, né? Então, me desestimula a pegar dinheiro emprestado. Agora, você que tem dinheiro para investir, você vai lá aplicar e você fala, puta, eu tô ganhando meu mágico 1%, deitadinho no sofá, sem ter nenhum tipo de preocupação. O que eu tô fazendo? Eu te desestimulo a colocar dinheiro no mercado real. Isso. Você vai deixar de ter um imóvel para alugar, vai deixar de comprar ações da Bolsa de Valores. Por quê? Porque você está naturalmente ganhando mais dinheiro com menos risco. O que eu faço com isso? Eu joguei menos dinheiro na economia. Uhum. Quem tem dinheiro não investe, quem não tem dinheiro se endivida. Não se endivida. É, porque ele não consegue, né? Então o que acontece com os preços? Estão vindo para cá, eu tava olhando a notícia da indústria automotiva brigando, parou, né? porque tudo parou. A Volkswagen parou de fazer carro aí por um tempo. Tá com o carro parado no pátio, porque a economia tá parada. Quando eu faço isso, eu controlo a inflação. Uhum. O que é inflação? É a aceleração do preço dos ativos no tempo. Vamos traduzir isso de uma maneira real? Há 5 anos atrás, você ia no mercado com R$100. Comprava um número X de produtos. Comprava o churrasco, diz o ditado. Exatamente. Hoje vai lá e compra o sal. Por quê? Porque a gente perdeu o poder de compra no tempo. Não, e que desgraça que é isso na nossa vida, né? É o inimigo oculto, tá? É a sua riqueza sendo corroída e você não tá vendo. Exato. E aí, qual que é o final dessa equação? O PIB, que é a soma das riquezas produzidas no país, cai. Cai também. Porque você desestimulou. Então não faz uma fábrica nova, parou a produção, não tem exportação, porque a pessoa não está comprando, porque não está aplicando. Então a economia esfria. E é o que está acontecendo no Brasil. Exato. A gente está nesse exato momento. Nós estamos vivendo esse momento de parar. As fábricas estão parando de produzir porque não tem quem compre. Exato. E é o que está acontecendo no mundo. Você vê os Estados Unidos com juros altos, uma inflação alta. Então, por que existe essa briga? Porque, naturalmente, quando eu baixo minha taxa de juros, eu estimulo. A comprar, a fazer empréstimo, a investir. Exato. Okay. Então, se eu invisto... Lá na pandemia a gente tava com juros de 2. Uhum. Então o que acontece? Tô ganhando 2 ao ano. Eu falo, meu Deus, eu vou fazer uma franquia, eu vou comprar uma casa para alugar, eu vou virar sócio aqui do Shimon, eu vou fazer qualquer coisa. Então vai gerar emprego, vai movimentar a economia. Naturalmente, quem não tem dinheiro pega emprestado, porque tá barato, vamos fazer um negocinho aqui, vamos financiar o carro, vamos financiar o apartamento. O que eu faço com o índice de preços? Faço o índice de preços subir. Uhum. A consequência é que eu tenho um PIB subindo também porque a economia está andando. Só que esse é um balanço. Por muito tempo, Shimon, a gente relacionou esses ciclos econômicos com os momentos políticos. Sim, verdade. Mas isso não é uma verdade. Uhum. Então não é porque entrou A ou B que vai ser juros alto ou baixo. Agora você está falando uma linguagem Exato. que o brasileiro pode compreender. Exato. Então existe o ciclo. Uhum. Então a gente teve no último governo agora, por conta da pandemia que foi mais brusco, a gente teve juros altos, juro baixo, juro alto. Uhum. E aí explica um pouco da pressão do governo atual de que juros tem que baixar. Tá certo? Juros tem que baixar para movimentar a economia. Mas onde vem a parte da responsabilidade? Por que é a briga, o governo? Por que o Banco Central simplesmente não para de brigar e não baixa? Porque existe uma responsabilidade fiscal. Vamos traduzir isso em outra linguagem. Você tem tua empresa aqui. Uhum. Você arrecada, exemplo, 10 mil por mês e você gasta 10 mil por mês. Sim. Você tem responsabilidade fiscal. O governo ele arrecada via tributo e ele gasta via gasto da máquina pública, investimento e assim por diante. Então o governo teria que gastar 10 mil, arrecadar 10 mil e gastar 10 mil. 10 mil. O que é a realidade que a gente tem hoje? A gente arrecada 10 mil e gasta 100 mil. Aí. Exato. Então eu tô gastando mais do que eu arrecado. Como que eu tô fazendo isso? Com dívida? Uhum. Se eu faço isso com dívida, eu tô aumentando o meu nível de risco. Se você vai no banco hoje, pega um monte de empréstimo com todo mundo e a turma vai vendo que você não tem condições de pagar, o que acontece com o teu risco? Aumenta e param de te emprestar. Sim. O que pode acontecer com o Brasil?
O risco aumenta e para de emprestar. Então a gente teve boa avaliação de risco recente, muito por conta dessa responsabilidade de não baixar juros. Sim. Porque tá falando, não, eu tô gastando, mas eu tô segurando o freio aqui, né? E às vezes a impressão que a gente teve uma melhora de risco por conta de atitudes governamentais. E nem sempre é uma verdade. É o mercado com os pesos e contrapesos. Exato, tá falando assim, puta, existe uma responsabilidade. Aqui na empresa do Shimon, ele tá gastando muito, mas ele tá cortando o custo, ele tá melhorando a arrecadação, ele tá criando um produto novo, ele tá botando mais dinheiro no bolso. Pô, então meu nível de confiança com você é legal, eu tô ficando mais confiante com você. Por que simplesmente não pode ir lá e baixar juros? Porque a gente teve agora a situação do arcabouço, mas existe uma questão agora que é aprovar uma reforma fiscal. Que é justamente para falar o quê? Dado que eu tô gastando mais na máquina pública, eu tenho que explicar como que eu vou arrecadar para pagar essa conta. Então, na tua empresa, você me fala, eu não vou deixar de gastar 10 mil por mês. A segunda pergunta que eu te falo é, como que você vai ganhar mais? Quando você fala de um país, o ganhar mais é como que eu vou arrecadar mais. Agora, o país também não pode falar, vou aumentar impostos. Exato. Porque a população, ela não aguenta, a população, as empresas, Exato. ela não aguenta pagar mais. E chega um ponto que é insuficiente. Se aumenta tanto o imposto, inflaciona tanto que o que você arrecada, a história do churrasco do sal lá, você perde o poder de compra do dinheiro também. Então, e nem o sal você compra mais. Exato. Né? Você fala assim, tá vindo uma enxurrada ladeira abaixo. Olha, não é fechar a torneira que vai resolver o problema. A gente tem uma enxurrada descendo a ladeira. Você tem que montar um dique aqui. Né? Então existe essa briga. E aí você tem uma composição, né? O que compõe a taxa de juros? E por que não dá para baixar tanto? Você tem a inflação, e aí você tem um negócio que chama CDS, que é Credit Swap Default. No resumo é o quê? O seguro que alguém que está de fora paga para operar um país que tem risco. Então soma, a inflação está de 5%, o CDS está de 2%, já deu 7%. E aí tem um negócio que chama taxa livre de risco. O que é a taxa livre de risco? Quanto que eu ganho sem tomar risco nenhum. Então se você falar, Lucas, eu vou lá investir com você, quanto que eu quero ganhar? Eu quero ganhar mais do que a poupança, porque sem tomar risco nenhum eu ganho a poupança. A taxa livre de risco do mundo hoje é o título público americano que está na casa de 5 ao ano. Quando você faz essa conta básica, dá perto de 10. Por isso que você vê as notícias precificando que não tem muito como juros cair abaixo de 10. Dificilmente vai acontecer. Porque tá essa estrutura, dado a estrutura atual. Pode ser que daqui a pouco a gente teve aí a reunião do Copom recente, e aí saiu a carta, e a carta fala, recomendamos parcimônia, e normalmente quando vem isso está nos dando o sinal que os juros pode começar a cair nas próximas reuniões, então talvez agosto, assim por diante. Então, se a lição de casa for bem feita, a gente vê uns juros caindo e a economia atuando, pode ser que o nosso risco melhore, a inflação baixe, daí eu tenho um cenário estrutural... que haja um equilíbrio. Para ter equilíbrio e baixar mais juros abaixo de 10. Que beleza, tá? beleza. E aí, isso é Selic, inflação, PIB. O que é CDI? CDI é o quê? Você é um banco, eu sou outro banco. Hoje você emprestou 1 milhão e eu apliquei 1 milhão. Você tá 1 milhão negativo, eu tô 1 milhão positivo. Tá? Bom, no final do dia tem que fechar o caixa no 0 a 0. Eu te ligo e falo, ô Shimon, quer 1 milhão emprestado? Você fala, pô, eu quero, nada nesse mundo é de graça, vou te cobrar uma taxa de juros. Tá, mas sabe que amanhã você pode precisar, né? Sei. Vamos fazer uma taxa de juros de brother. Um pouquinho abaixo da Selic, que é a taxa de juros do Brasil. Tudo bem? Tudo bem. Quanto tá o CDI hoje? 13,65. Quanto tá a Selic? 13,75. O que é o CDI? Certificado de Depósito Interfinanceiro, interbancário. É a taxa que um banco cobra para emprestar dinheiro para o outro. Caramba. Isso que faz o CDI. Esse é o CDI, então. Exato. O dinheiro que um banco empresta. É o custo do dinheiro. Então, quando você vai no banco aplicar a 100% do CDI, que é difícil, ele está te pagando o custo dele de dinheiro no mercado. E normalmente ele te paga 80% do CDI e empresta 200%, 300% do CDI. E a margem de lucro é o que se chama de spread, é onde se ganha dinheiro, onde o banco ganha dinheiro. Então essa é a explicação do bendito do CDI, da Selic e do IPCA. Para a gente entender um pouquinho o contexto nacional, né, que está aparecendo tanto na mídia. Exato. Né, e tudo tá girando em torno dessas informações aí. Exato. O que compõe a taxa de juros, a briga do governo com o Banco Central. Eu sei que o brasileiro,
ele não está conseguindo financiar, ele não está comprando carro, entre outras coisas. Aquele dinheiro do churrasco já não está dando mais nem pro sal. Nem pra picanha. Então agora é a gente se programar para dias... Espero que tenham dias melhores, né? Mas é como nós conversamos aqui um pouquinho, nós temos que construir esses dias melhores. Exato. Né? Aquela mentalidade de esperar alguém na canetada nos proporcionar dias melhores, definitivamente ela não existe. Exato. É nós que temos que arregaçar as mangas e construir algo melhor. Ô Rodrigo, eu acredito que nós vamos ter que ter outros episódios. Tá bom. Porque nós nem falamos aqui, não entregamos o que tem que ser entregue para esse nosso povo. Mas assim, para a gente finalizar, o que você recomenda, então, para quem que tá com dinheirinho ali? Nesse momento terrível que nós estamos... O que você recomendaria? Eu acho que a gente está no melhor momento para quem tem um montante de dinheiro, seja ele grande ou não, e busca segurança. Que é o quê? Taxa de juros altas. Agora a gente está num bom momento para investir em renda fixa, ganhando mais dinheiro no tempo, sem ter exposição ao risco. Ok, tá? Então renda fixa. Como que você pode fazer isso, investir em renda fixa? Tem que ir para o mundo das corretoras, tá? Então uma corretora ela é como se fosse um shopping center, um grande shopping center. Ele reúne vários bancos ali dentro e você consegue escolher entre as melhores opções, melhores taxas, ao invés de ficar focado em uma única placa que nem sempre vai ter a melhor opção para você. Tá? Então, indo em linha com isso, é onde entra o nosso trabalho e o trabalho da nossa equipe. Que é o trabalho que você faz. Que é o trabalho de assessoria de investimentos. Ok. Então, quem quiser investir pode entrar em contato conosco, da IK Investimentos. Para quem for aqui de Curitiba... Qual que é o teu Instagram, pessoal? Lucas Carulice. Depois a gente coloca... C-A, né? Carulice. C-A-R-U-L-I-C-E. Muito Depois bem. A gente coloca aí na descrição para a turma, tá? E aí pode nos acompanhar. A gente, para quem é de Curitiba, a gente está presente aqui em Curitiba, hoje na rua Padre Anchieta. Então pode ir lá conosco, tomar um café. Toda a nossa equipe vai ter o prazer de explicar melhor como funciona o mercado aí. Que beleza. Eu quero trazê-lo aqui o mais rápido possível. Legal. Vamos conciliar com a tua agenda, né? Vamos. Porque eu acho que tem muitas dicas que você pode trazer para as dicas práticas para facilitar a vida das pessoas e também abrir essa oportunidade das pessoas virem até você. Vamos sim, vamos combinar. Beleza. Obrigado, Lucas, por ter vindo aqui, por ter se disponibilizado. E as portas estão sempre abertas. E nós que agradecemos a oportunidade. Contem conosco aí nessa caminhada. Beleza? Obrigado você que nos acompanhou. Acompanhe os cortes, os reels ali no Instagram. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue acompanhando aí os nossos podcasts. Um abraço. Tchau, tchau.